Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Consolador. Este livro, como já sabemos, nos veio através de Emmanuel, pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a parte primeira, que fala das ciências fundamentais, e o nosso assunto é a física. É questão de número 24. As leis da gravitação são análogas em todos os planetas? Emmanuel nos responde aqui. As leis da gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas, mesmo porque, em face da nossa evolução científica, já compreendeis que os princípios newtonianos foram substituídos, de algum modo, pelos conceitos de relatividade. Conceitos esses que, por sua vez, seguirão o curso progressivo do conhecimento. Nós sabemos, através da ciência, que a gravitação ela não é a mesma para todos os planetas. Embora alguns planetas apresentem semelhanças entre si e que podem ter uma força gravitacional mais ou menos análoga, mas são casos que não abrangem a todos os planetas. Até porque a força gravitacional de um planeta, as leis que regem a gravitação, elas dependem de alguns fatores. Entre eles, nós temos as dimensões do planeta. Planetas com dimensões maiores vão ter, logicamente, uma força gravitacional maior. Há planetas que são planetas, praticamente comparando com o nosso, são gigantes, aonde a força gravitacional esmagaria qualquer elemento, qualquer objeto que levássemos a este planeta. E se tivéssemos alguma máquina, alguma nave que pudesse aportar neste planeta. Um outro fator é a questão da posição que esse planeta se encontra em relação à distância ao seu Sol, à sua estrela, que todo planeta fica preso a uma estrela. Ele gira em torno de um corpo celeste luminoso. Isso também influencia. As condições já são diferenciadas, dependendo da posição que esse planeta ocupe. Mais um outro fator seria a composição física desse planeta. Que tipo de materiais nós encontraríamos nesse planeta? Há planetas que são fluídicos, há planetas que são mais rarefeitos, há outros que são extremamente densos. Então, é claro que as leis de gravitação, a força gravitacional, não é a mesma em todos eles. Mas, conforme nós formos evoluindo, nós vamos nos aprofundando
na questão da relatividade. Nada no universo tem um único padrão. A relatividade ela faz parte do universo. Vai depender de muitas condições e muitas que atualmente desconhecemos. Muitas condições para serem analisadas, para compararmos os vários mundos, os vários planetas. Com o nosso irmão Einstein, esse conceito de relatividade, ele surgiu, ele foi nos mostrado, está sendo estudado. Nós temos hoje a física quântica, que não usa a mesma formulação que os princípios de Newton, ou a chamada física clássica. A formulação tem que ser outra, que nós ainda estamos em estudo para saber como analisar os movimentos entre os elétrons, os átomos. Então, há muito caminho à nossa frente. Há muita coisa ainda a ser descoberta pela nossa ciência. E a nossa ciência irá, aos poucos, se depurando, se aprofundando e chegando ao ponto de examinar o mais sutil, os elementos mais elementares na formação do universo. Questão de número 25. O teledinamismo é aplicado nas relações entre os planos visíveis e invisíveis? Emmanuel nos responde: sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, cumpre-nos esclarecer que, no fenômeno das comunicações, muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas, imprescindíveis a certas expressões de mediunismo. E, meus irmãos, essas forças teledinâmicas, elas sempre atuaram no universo. A comunicação à distância, ela sempre existiu, sempre existirá. A comunicação mente a mente também sempre existiu. E nós, habitando aqui um planeta de provas e expiações, um mundo ainda primitivo, é claro que não temos como compreender, utilizar, manifestar esse potencial que nós temos. Mas nós podemos observar que, aos poucos, a ciência está avançando. A humanidade também está avançando. A ciência, ela avança de acordo com as condições oferecidas. Só vamos ter meios de atingir a determinados patamares quando fizermos o nosso caminhar evolutivo como espíritos imortais que somos. Então, a humanidade ela veio gradativamente na comunicação à distância, se utilizando inicialmente de formas mais grosseiras, utilizando os tambores,
sinais de fumaça, utilizando alguns animais, como os pombos-correio, tá? E assim fomos evoluindo para a descoberta de formas de comunicação mais depuradas, mais avançadas. Veio a imprensa, a confecção de jornais diariamente. Depois vieram as ondas de rádio, vieram a comunicação através de linhas telefônicas. E assim fomos indo. A comunicação sem fio, hoje em dia, não se fala mais em telefone de linha. E assim nós vamos avançando através da internet, dos meios virtuais, eletrônicos, de comunicação. E aí, nesse avanço, nós vamos futuramente entrar na comunicação mente a mente, na comunicação telepática, que, na verdade, esta comunicação ela já ocorre, mas só que num grau ainda imperceptível para nós. Mas, muitas vezes, dá para nós, assim, termos uma percepção, às vezes leve, às vezes mais intensa, dessa comunicação que existe. Que existe. Então, nós temos esta capacidade latente em nós. E ela vai, aos poucos, aparecendo, vai surgindo e vai se tornando um instrumento para nós cada vez mais depurado. Nós vemos que na comunicação entre o plano visível e invisível, nós somos influenciados, nós somos orientados por espíritos que estão à nossa volta. E esse contato, ele é o tempo todo, ele é permanente. Agora, a qualidade das comunicações que recebemos vai depender da qualidade dos espíritos com os quais nos consorciamos, com os quais nos ligamos mentalmente e emocionalmente. Só que com o tempo, essa percepção ela irá cada vez mais se tornando mais intensa, mais perceptível. É o nosso caminho, o nosso crescimento como seres divinos. E dia haverá em que estaremos em permanente comunicação com todos. E dia haverá em que estaremos em comunicação com o universo inteiro. E dia haverá em que estaremos em comunicação mente a mente com Deus. Este é o patamar que Jesus já atingiu. E ele mesmo nos disse: eu e o Pai somos um. Ele não quis dizer que ele era Deus. Ele quis dizer que estava em constante, em permanente comunicação com Deus. E um dia chegaremos lá. E continuando aqui na questão de número 26, temos a pergunta: ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados?
como compreender o magnetismo e qual a sua característica nesse intercâmbio entre nós e o plano espiritual. Vamos ver o que nos responde Emmanuel a esse respeito. O magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. E eu vou acrescentar aqui, de todos os reinos da natureza. Nós nos comunicamos de forma permanente com tudo que está à nossa volta. Tudo. É claro que, pela nossa condição evolutiva ainda muito baixa, nós não temos essa percepção de uma forma clara, evidente, mas ela existe e ela está presente em nós. Nós não estamos apartados uns dos outros. Nós nunca estaremos ou estivemos incomunicáveis. Nos comunicamos entre todos nós, mesmo com seres que estão em outro nível evolutivo, na condição ainda de estarem no reino vegetal, reino mineral, reino animal. Esta comunicação, ela existe entre todos nós, do mesmo reino e entre reinos diferentes. E ele continua aqui na sua resposta, né? Ele diz aqui, se a ciência do mundo já atingiu o campo das equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza nas relações entre os dois mundos são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Meus irmãos, observem essa fala de Emmanuel, em que ele apresenta essa gradação. Cada vez que entramos numa condição mais elevada e mais sutil, essa capacidade de comunicação, de visão à distância, de percepções, independentemente de localizações, sem a necessidade de meios eletrônicos e materiais, ela será feita permanentemente. Nós estaremos conectados com tudo que está à nossa volta. E conforme formos evoluindo, esse tudo vai se ampliando. E aos poucos estaremos em comunicação com todos os universos. E continuando nesta jornada evolutiva, estaremos em comunicação direta, mente a mente com Deus. Como Jesus está. Ele nos disse assim, eu e o Pai somos um. Ele não se equiparou a Deus. Não. Ele não disse que ele era Deus também. Não. Ele disse que ele já estava ligado mente a mente com Deus. Então vejam o que nos espera o futuro, ampliando as nossas capacidades perceptivas, indo além dos limites das distâncias da matéria. E aí estaremos todos numa conexão clara e intensa entre nós. Como chegar
a este ponto? Aonde está a orientação para atingirmos a esse nível de progresso? Jesus nos mostrou isso há mais de 2000 anos atrás. É o Evangelho, é o roteiro divino, é a cartilha do ser que deseja crescer, é progredir, ampliar seus horizontes, utilizar as ferramentas poderosas que recebeu de Deus na sua criação. Conforme nós formos depurando nossos sentimentos, nossos pensamentos, conforme nós formos refinando as nossas atitudes, a nossa fala, pacificando o nosso mundo íntimo, nos livrando dos elementos nocivos do ódio, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, etc. Automaticamente nós vamos nos colocando numa condição mais sutil. E nessa condição mais sutil, essas capacidades que temos desde o momento da nossa criação, que nos foi dada, elas surgirão gradativamente conforme o nosso caminhar. Se caminharmos mais rapidamente, elas virão mais rapidamente. Se caminharmos mais vagarosamente na estrada evolutiva, elas virão de acordo com a velocidade que estamos caminhando. E para caminharmos mais rapidamente, nós temos o roteiro divino que Jesus nos deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Sermos benevolentes, bondosos, amigáveis, gentis, tolerantes. E sermos esforçados. Sermos, como disse o Mestre, sim, sim e não, não. Termos fé, que ele nos disse, se for do tamanho de um grão de mostarda, a gente já remove montanhas. Mas a nossa, nem esse tamanho chega, é imperceptível. Meus irmãos, não tem como nós fugirmos da evolução. A lei de evolução é uma lei divina. Se nós nos enquadrarmos para segui-la de forma suave e com aceitação, nós vamos obter a libertação da dor, do sofrimento, mais rápido. E nós vamos entrar naquela fase de caminharmos já sem a necessidade do aguilhão da dor. Graças a Deus. E assim nós fechamos mais um estudo do livro O Consolador. Mais uma vez, reitero a minha intenção de trazer este conhecimento para que ele possa estar ao alcance de todos que desejarem. Eu diria que é um conhecimento de ordem divina e é um conhecimento que irá nos libertar dos nossos dissabores. Muita paz.